Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando mais uma vez com a nossa leitura bíblica. E hoje é domingo, muito obrigado por você estar conosco. Lembrando, especial a você que nos acompanha na cidade de São Carlos ou região de São Carlos, nós estaremos realizando uma reunião especial neste domingo, às 9 horas da manhã, no Hotel Indaiá Residência, bem próximo à rodoviária, com entrada franca, às 9 horas da manhã. Eu gostaria que você que está ouvindo esse convite pudesse convidar os seus parentes e amigos e familiares para estar conosco. São Carlos, atenção, você que mora na cidade de São Carlos, neste domingo, hoje domingo, às 9 horas da manhã, mas aí você que está ouvindo agora, 9 horas da manhã, nós estaremos participando de uma reunião especial na cidade de São Carlos, tá bom? Hotel Indaiá Residência. Ele fica próximo à rodoviária, bem pertinho da rodoviária, no auditório do hotel. Às 9 horas da manhã, eu espero por todos vocês, tá bom? E aí, prosseguindo então com a nossa leitura, vamos ver o que está escrito. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amados, disse Paulo, capítulo 5. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem tolice, nem zombaria, que não convém, mas antes ação de graça. Aqui Paulo está dizendo, olha, existem algumas coisas que vocês agora precisam pensar em fazer. Ser santo, quer dizer, separa daquilo que é impuro, das fornicações, das relações sexuais que não são lícitas ou que são impróprias para a vida do ser humano, né? Para o convívio do ser humano, para não viver assim, abusando da liberdade, né? Tendo relações sem compromisso, sem se casar, vivendo como se casado fosse, sem ter compromisso com a pessoa, sem ter uma aliança com Deus, sem estar debaixo da bênção de Deus. Paulo está dizendo, não faça isso, tá? Toda impureza, que vocês puderem afastar da impureza, da avareza, tá? Vocês não podem ter isso no meio de vocês. Lutem contra isso. Também lutem contra a torpeza, sabe? Palavras negativas. Tolice também. Tem muitas pessoas que são tolas, acabam falando coisas que não devem. Zombaria, acaba zombando, falando de que nem sabe o que está falando. Mas sempre as palavras de vocês devem trazer ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui, gente, existe o apóstolo Paulo ensinando para nós aqui. Nós temos que nos purificar. E naquilo que eu não consigo fazer, o Senhor Jesus me ajuda, o Senhor Jesus me fortalece. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filho da luz, sempre desejando andar com Cristo, sempre desejando andar com Deus, sempre desejando aborrecer o mal e se apegando ao que é bom. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e também em piedade. Bondade, justiça e verdade. É o versículo 9. Quais são os frutos do Espírito que eu preciso praticar? Está aqui, ó. Versículo 9. Bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, no mundo, você tem que pensar o seguinte: eu aprovo o que eu gosto
ou eu tenho que olhar também aquilo que Deus agrada? O versículo 10 diz, eu tenho que aprovar o que agrada ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até você repetir, até você dizer, é vergonhoso. Você sabia que tem coisas que o ímpio faz, que até se você for contar para outra pessoa, você não deve repetir o que ele falou? Porque é vergonhoso repetir o que o ímpio diz. Por exemplo, se eu ouvir o ímpio falar uma coisa, correto? Isso aqui é importante, senhoras e senhores. Você ouviu o ímpio falar uma palavra. Aí você chega em casa, você quer contar para sua família o episódio ali, o que aconteceu. Aí Paulo está dizendo que até você repetir, aqui, você está contando o caso, você está repassando a informação, falando sobre o que aconteceu. Até você repetir aquilo que a pessoa falou, é vergonhoso. Tá? Você deve nem repetir o que a pessoa falou. E aí Paulo diz, mas todas estas coisas manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Então, cada dia eu quero mais conhecer a Cristo. Isso é despertar. Despertar o que dorme significa, cada dia eu quero conhecer mais a Cristo. É isso que ele está dizendo. Portanto, vede prudentemente como vocês estão andando, disse Paulo. Não como nécios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa não perca a oportunidade de fazer o que é certo. Tá? Faça sempre o que é certo, sempre o que é agradável. Por isso, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor e, consequentemente, se eu entendi qual é a vontade do Senhor, eu devo praticá-la. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há uma necessidade de todo cristão ser cheio do Espírito Santo. E nós somos cheios do Espírito Santo quando adoramos a Deus. Não é quando eu faço o meu pedido, não é quando eu fico pedindo coisas, não é quando eu fico pedindo bens materiais para Deus. Você é cheio do Espírito Santo quando você cria o hábito de adorar a Deus. Sabe quando você passa tempo adorando a Deus, dizendo, Deus, aleluias, bendito é o Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Quando você passa tempo louvando a Deus, isso significa que você vai ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, entendendo que tudo que você fala com Deus e recebe de Deus é por causa do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor e também no amor de Deus. É o que ele está dizendo. Agora o verso número 22, Paulo vai dizer sobre os deveres do casamento. Vamos ver juntos quais são os deveres do casamento? Já estamos quase terminando. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Interessante que submeter, submissão não significa aquela obediência cega. Submissão que significa estar debaixo de uma missão. Sujeitar aqui é você entender a sua missão. A sua missão é ajudar, a sua missão é estar do lado, a sua missão é confortar quando precisa, né? Quando preciso for. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, tá? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, tá? Você vai pensar que aqui, lá na igreja de Éfeso, né, nós estávamos diante de uma situação, né, em que as pessoas tinham muitas ideias sobre o que seria o casamento. Aí vem Paulo explicar, né, que nenhuma organização ou empresa ou nada consegue sobreviver sem um comando, né? Tem que ter um comando, tem que ter uma ideia principal. A gente fala de propósito. Casamento é propósito. O propósito de constituir uma família é a base do casamento. Agora, o marido tem que fazer a parte dele, a esposa tem que fazer a parte dela,
para que o propósito seja construído. Há muitas coisas boas para nós aprendermos sobre família, né? E ele vai dizer assim: vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Você percebeu que aqui Paulo está falando de uma responsabilidade pessoal e não apenas de o marido dá amor e a esposa só recebe? Não. Ou a esposa tem que amar e o marido só recebe? Não. Existe aqui uma contrapartida, né? Existe aqui, como ele disse aqui, amar como se ama ao próprio corpo, né? E aí, como amar a si mesmo, porque ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta, sustenta e cuida, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo do Senhor e da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, está no versículo de número 31. Ele vai dizer assim: grande é este mistério, o que eu acabei de falar sobre o marido ser o cabeça, a mulher está sujeita ao marido e, sabe, você se purificar e você amar, né, e se entregar pela esposa e cuidar e se submeter, etc. E aí Paulo vai dizer assim: grande é esse mistério que eu estou falando com vocês. Porém, eu não estou falando aqui de casamento. Eu estou me referindo à igreja. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, aqui, Efésios 5, a partir do versículo 22, dá para a gente falar muita coisa sobre casamento e família. Só que Paulo termina dizendo: eu estou falando isso para a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Nós temos que estar sujeitos, submissos a Cristo, que é o cabeça. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Tá? Então, Paulo vai dar uma palavra final, levando ao entendimento, porque aqui ele faz uma, aqui ele fala uma comparação, né? Para fazer a gente entender a necessidade de estar junto com Cristo, e assim como ele diz que o casamento une as pessoas, então nós também devemos estar unidos a Cristo, como se fosse um contrato com Cristo, ou um compromisso com Cristo, de forma como se fosse uma aliança que eu tenho com Cristo, uma aliança que eu tenho com Deus, tá bom? E aí ele vai dizer: olha, estou falando isso em relação a você deixar tudo para seguir a Cristo. Assim como deixará o homem pai e mãe, você tem que deixar tudo, a opinião das pessoas, deixar o que as pessoas pensam e seguir a Cristo da forma que você está sendo orientado. Não discuta sobre sua posição em Cristo, não discuta a religião dos outros, não fica dando ouvido às pessoas que não crê como você crê. Siga a orientação que o Espírito Santo está lhe dando. Oremos. Pai querido e Pai amado, muito obrigado em nome de Jesus Cristo pela bondade da sua palavra, que cada dia nos orienta, nos abre o entendimento e nos faz chegar cada vez mais perto do Senhor. Oh, querido Espírito Santo, muitíssimo obrigado. Seja louvado ao nome do Senhor, que é santo, que é puro, que é verdadeiro. Eu entrego todos nas tuas mãos, para a honra e para a glória de Deus. Senhor Jesus, que a graça do Espírito Santo abrace todas as pessoas que estão participando conosco agora. Declaro bênçãos e vitória na vida de todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Para a glória de Deus.
Amém. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Já estamos chegando na última semana de novembro, hein? Meu Deus, estamos quase fechando novembro, já estamos aí bem próximo do Natal, chegando, graças a Deus. Mas até aqui, estamos caminhando com quem? Andando com aquele que nos chamou e aquele que nos deu vitória até aqui. Espero você no nosso próximo devocional. Um forte abraço e até lá, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até lá.